O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 9. Capítulo 25. Ao amanhecer de sábado, sonolento, Sam bocejou e sentou-se no sofá de Luna. Por volta de meia-noite, as mulheres resolveram que a vigilância do apartamento poderia ser feita tão bem do lado de dentro quanto de fora, e insistiram para que ele entrasse. Como estava cansado, Sam concordara. Ele não dormira muito nos últimos 2 dias e noites. Teria conseguido mais horas de sono se não fosse por certa encrenqueira que insistia em rebolar aquela bunda bonita. E estava irritado depois de ter passado o dia atrás de pistas inúteis para um de seus outros casos, além de não conseguir descobrir nada nos arquivos da Hammerstead. Por enquanto, todos os nomes inseridos no sistema não apresentavam nada além de eventuais multas não pagas e alguns casos de brigas domésticas. À meia-noite, abastecidas de cerveja e chocolate, as 4 mulheres ainda estavam empolgadas. Cheryl era uma versão mais tranquila de Marcy. Similar na aparência e na voz, com o mesmo senso de humor escrachado. Elas conversaram até perder a voz. Riram, choraram, tomaram cerveja e comeram tudo o que conseguiram encontrar. Fora bonito de se ver. O velório festivo fora então transferido para a cozinha, e Sam se esticara no sofá. Ele tinha dormido, mas ficara atento aos barulhos que vinham da cozinha. Nada preocupante havia acontecido, tirando o fato de que ele descobrira que Jane gostava de cantar quando ficava alegrinha. Ao acordar, Sam notou na mesma hora que o barulho havia diminuído. Na verdade, tudo estava em silêncio. Com cuidado, ele abriu a porta da cozinha e deu uma espiada. Todas dormiam, a respiração pesada pelo cansaço e pelo álcool. TJ ressonava um pouco, um som delicado que não podia ser classificado como ronco de verdade. Sam crescera numa casa com 4 irmãos e o pai. Ele sabia o que era ronco. Jane estava embaixo da mesa, encolhida com as mãos unidas, servindo de travesseiro. Ela parecia um anjo. Ele soltou uma risada irônica. Mas que mentira! Ela provavelmente passara a vida inteira treinando dormir assim. Luna apoiava a cabeça nos braços cruzados como uma criança na classe de alfabetização. Ela era boazinha, pensou Sam. Mas também devia ser uma mulher forte, considerando as amigas que tinha. A cabeça de Cheryl também estava sobre a mesa, mas ela usava um descanso de panela como travesseiro duro. Várias coisas estranhas geralmente faziam sentido depois que uma pessoa bebia o suficiente. Sam fez uma busca, encontrou café e filtro. Ligou a cafeteira sem tentar fazer silêncio. Elas continuaram dormindo. Quando o café ficou pronto, ele revirou os armários atrás de xícaras e pegou 5. Encheu 4 pela metade, para o caso de alguém estar com as mãos trêmulas, mas completou a sua. E então anunciou: "Muito bem, moças, está na hora de acordar." Sua declaração foi tão eficaz que ele poderia estar falando com a parede. "Moças?" tentou ele mais alto. Nada. "Jane, Luna, TJ, Cheryl." Luna ergueu um pouquinho a cabeça, lançou-lhe um olhar sonolento e então voltou a se acomodar entre os braços. As outras 3 nem se mexeram. Um sorriso se abriu no rosto dele. Sam poderia sacudi-las até acordarem, mas isso não seria muito divertido. Divertido era pegar uma panela, uma colher de metal, bater uma contra a outra e observar as 4 mulheres levantarem de um pulo com os olhos arregalados. Jane bateu com a cabeça na mesa e gritou: "Puta merda!" Tendo cumprido sua missão, Sam distribuiu as xícaras de café, abaixando-se para entregar a de Jane. Ela estava sentada sob a mesa, esfregando a cabeça e fazendo cara feia. Meu Deus, como ele amava aquela mulher. "Vamos lá, é hora de acordar", anunciou para o grupo. "O enterro é daqui a 5 horas." 5 horas? Gemeu Luna. "Você tem certeza?" "Tenho. Isso significa que vocês precisam estar na funerária em 5 horas."
Não acredito, disse TJ, mas deu um gole no café. Vocês precisam ficar sóbrias. Nós não estamos bêbadas. Veio um resmungo debaixo da mesa. Comer alguma coisa, se conseguirem, tomar um banho, lavar o cabelo ou seja lá o que mais tiverem que fazer. Mas não há tempo para ficarem resmungando embaixo da mesa. Eu não estou resmungando. Não, aquilo soava mais como um rosnado. Talvez um pouco de sexo terapêutico melhorasse o humor dela, se ele sobrevivesse. Naquele momento, Sam meio que sabia como o louva-a-Deus macho se sentia quando dava em cima da louva-a-Deus, sabendo que o sexo seria ótimo, mas que no final sua cabeça seria arrancada fora. Ah, bem, valia a pena perder a cabeça por algumas coisas. Cheryl se levantou, toda dura. Seu rosto estava marcado com um círculo do descanso de panela. Ela bebeu um pouco de café, pigarreou e disse: Ele tem razão. Vamos nos atrasar se não começarmos a nos mexer. Um braço esbelto surgiu debaixo da mesa, erguendo uma xícara vazia. Sam pegou o bule de café e serviu novamente. O braço abaixou. Se Deus quisesse, ele teria mais 45 anos com ela. Isso era assustador, ainda mais porque ele gostava dessa ideia. TJ terminou o café e levantou para pegar mais. Sinal de que estava funcional. Certo, eu estou bem, disse ela. Só preciso fazer xixi e lavar o rosto. E aí posso pegar o carro e ir para casa. Ela seguiu cambaleando pelo corredor. E um súbito lamento chegou até a cozinha. Meu Deus, não acredito que eu disse a Sam que preciso fazer xixi. 15 minutos depois, Sam enfileirara as 4, até mesmo Jane, e elas o fitavam de cara feia. Não acredito que você está nos obrigando a isso, reclamou ela, mas soprou no bafômetro obediente. Sou policial. De jeito nenhum eu ia deixar vocês pegarem o carro sem garantir que estão bem. Ele olhou para o visor e sorriu, balançando a cabeça. Sorte sua que estou aqui, querida, porque seu carro não vai a lugar algum. Você está acima do limite. Não, não estou não. Está sim. Agora beba mais café e fique quietinha enquanto eu testo as outras. Cheryl passou no teste. TJ passou. Luna passou por pouco. Você roubou? Acusou Jane, com a expressão irada. E como é que eu poderia roubar? Foi você quem soprou. Então esse negócio está errado. Ele quebrou. Todas nós bebemos a mesma coisa. Então como é que eu passei do limite quando todo mundo está bem? Elas pesam mais do que você, respondeu Sam paciente. Luna está por um fio, mas passou. Você não. Vou te levar para casa. Agora, Jane parecia uma criança emburrada. E que carro vamos deixar aqui? O seu ou o meu? O seu. É melhor fazer parecer que Luna está recebendo uma visita, caso alguém olhe o estacionamento. Aquele argumento a convenceu. Ela ainda estava emburrada, mas depois de um minuto disse: Tudo bem. Sam quase não teve trabalho para levar Jane até a picape. E ela voltou a dormir na mesma hora. Jane acordou o suficiente para entrar na casa dele por conta própria, mas ficou encarando carrancuda o chuveiro enquanto Sam ligava a água e tirava a própria roupa, depois a dela. Você vai lavar o cabelo? Perguntou ele. Vou sim. Que bom, então não vai fazer diferença se eu fizer isto. Ele a pegou e colocou embaixo do chuveiro sob o jato de água. Jane engasgou e tossiu, mas não se debateu. Em vez disso, soltou um longo suspiro, como se gostasse da sensação de água contra a pele. Depois de ter lavado e condicionado o cabelo, ela disse: Não estou com o melhor dos humores. Já percebi. Sempre fico mal-humorada quando não durmo o suficiente. Ah, é esse o problema? Perguntou Sam, seco. Em grande parte, sim. Geralmente fico bem feliz depois de algumas cervejas. Você estava bem feliz ontem à noite. Hoje de manhã nem tanto. Você acha que estou de ressaca? Não é isso. Bem, a minha cabeça está doendo, mas só um pouco.
Só mantenha isso em mente caso decida não me deixar dormir de novo essa noite. Eu não deixei você dormir? Eu não deixei você dormir? Repetiu Sam, incrédulo. Não foi você a mulher que me sacudiu às 2 da manhã até eu acordar? Eu não te sacudi. Eu pulei em você, mas não te sacudi. Pulou, repetiu ele. Você tinha uma ereção. Como é que eu ia desperdiçar uma coisa dessas? Você podia ter me acordado antes de começar a não desperdiçar. Olhe só, Jane exasperada. Se você não quer que as suas ereções sejam usadas, não fique deitado de costas, deixando-as à mostra daquele jeito. Se isso não é um convite, não sei o que poderia ser. Eu estava dormindo, meu corpo funciona por conta própria. Como estava funcionando agora, por sinal. A ereção a cutucou na barriga. Jane olhou para baixo e sorriu. Foi um sorriso que fez os testículos de Sam se encolherem de medo. Fungando, ela deu as costas para ele e o ignorou enquanto terminava o banho. Ei, disse Sam, tentando recuperar a sua atenção. Seu tom soava um pouco preocupado. Você não vai desperdiçar essa daqui, vai? Os dois chegaram a tempo à cerimônia, mas foi por pouco. Sam levou Jane para buscar o carro na casa de Luna, para que, caso o assassino estivesse no enterro, ninguém a visse sair da picape dele no cemitério e descobrisse onde ela estava hospedada. Com o cobra na sua garagem, ele só podia estacionar a picape diante de casa ou na garagem de Jane, o que era um saco, já que o portão dela não tinha controle remoto. Sam estava relaxado, e o humor de Jane também tinha melhorado bastante. Sexo terapêutico funcionava bem à beça. Depois de passar 5 minutos inteiros resistindo, quando ele estava começando a se preocupar de verdade, ela se aproximara com um brilho naqueles olhos azuis e sussurrara. Estou tensa, acho que preciso relaxar. Jane estava linda, pensou ele, observando-a do outro lado da sala. Ela vestia um terninho azul marinho elegante que ia até os joelhos, e saltos altos sensuais, e o deixara observar enquanto aplicava o que chamara de maquiagem de enterro. Era óbvio que as mulheres tinham uma estratégia de maquiagem para cada ocasião. O delineador e o rímel eram a prova d'água para evitar borrões. Nada de blush nem base, apenas pó compacto, porque ela abraçaria um monte de gente e não queria deixar mancha na roupa dos outros. E um batom à prova de beijos, num tom que Jane chamava de malva discreto, apesar de Sam não ter a menor ideia do que diabos era malva. O batom parecia rosado, mas as mulheres eram incapazes de dizer cor-de-rosa. Mulheres eram uma espécie diferente, alienígenas. Essa era a única explicação. Cheryl vestia preto e parecia muito contida. Seu marido a acompanhava, parado ao seu lado, segurando sua mão. TJ usava um terninho verde escuro e trouxera o marido. O Sr. Yotter era o típico homem americano, bem arrumado, com cabelo castanho penteado e traços comuns. O casal não estava de mãos dadas. E Sam notou que TJ não olhava para o marido com frequência. Os dois deviam estar passando por problemas, pensou ele. Luna estava num vestido vermelho reto que ia até a panturrilha. A mulher estava linda, simplesmente. Ela foi até Jane e Sam se aproximou para ouvir o que diziam. Marcy adorava vermelho, disse Jane, sorrindo para Luna e pegando a mão da amiga. Queria ter pensado nisso. Os lábios de Luna tremiam. Eu queria me despedir dela com estilo. Você não acha que cometi uma gafe, acha? Tá falando sério? Eu adorei. Todo mundo que conhecia a Marcy vai entender. E o resto não se importa. Roger Bersen estava lá, tentando desaparecer na multidão. Isso não estava dando muito certo, mas era melhor do que nada. Ele não veio cumprimentar Sam. Os dois não estavam ali para conversar. Eles ficaram andando pelo local,
observando os convidados e ouvindo as conversas. Vários homens louros haviam comparecido, mas Sam analisou cada um deles minuciosamente, e nenhum parecia prestar muita atenção em Jane ou nas outras. A maioria estava ali com as esposas. O assassino podia ser casado. Sam sabia, e ter uma vida aparentemente normal. Mas a menos que ele fosse um serial killer frio como gelo, o sujeito demonstraria alguma emoção ao se deparar com sua obra e seus alvos. Sam não achava que estivessem lidando com esse tipo de criminoso. Os ataques eram pessoais demais, emocionais demais, como se executados por alguém que perdera o controle. Durante o enterro propriamente dito, ele continuou a observar, apesar de essa parte ter sido breve. O calor já era arrasador. Ainda que Cheryl tivesse marcado a cerimônia o mais cedo possível para evitar a pior parte do dia. Sam encontrou o olhar de Bersen, que lentamente fez que não com a cabeça. Ele também não notara nada fora do normal. Tudo estava sendo gravado e os dois assistiriam a fita mais tarde, para ver se haviam perdido alguma coisa. Mas Sam achava que não era o caso. Droga, ele tinha certeza de que o assassino viria ao enterro. Cheryl chorava um pouco, mas, no geral, mantinha o controle. Sam viu Jane secar os cantos dos olhos com um lenço dobrado. Mais uma estratégia feminina para preservar a maquiagem. Ele não achava que suas irmãs soubessem de todos esses truques. Uma mulher alta e magra num vestido preto se aproximou de Cheryl. De repente, enquanto oferecia seus pêsames, ela desabou nos braços chocados da irmã da falecida aos prantos. Eu não consigo acreditar, choramingou ela. A empresa não é a mesma sem Marcy. TJ e Luna se aproximaram de Jane, ambas observando a mulher sem entender o que acontecia. Sam também chegou mais perto. As pessoas se juntavam em grupos educadamente ignorando a explosão emocional. Então não parecia estranho se ele fizesse a mesma coisa. Eu devia ter imaginado que Leia tiraria proveito disso, murmurou TJ enjoada. Ela é dramática, acrescentou para Sam. Trabalha no meu setor e sempre faz isso. Se qualquer coisinha triste acontece, Leia a transforma numa tragédia. Jane observava incrédula aquela cena, os olhos arregalados. Ela balançou a cabeça e disse com ar de lamento. É como se as antenas dela estivessem ligadas, mas o Tico e o Teco dormindo. TJ engasgou com uma risada que tentou transformar em tosse. Ela se virou de costas na mesma hora, o rosto vermelho enquanto tentava se controlar. Luna mordia o lábio inferior, mas uma gargalhada conseguiu atravessar a barreira, e ela também precisou dar as costas para a cena. Sam cobriu a boca com uma das mãos, mas os ombros tremiam. Talvez as pessoas pensassem que ele estava chorando. Um vestido vermelho. A vagabunda estava usando vestido vermelho. Corin não conseguia acreditar no que via. Aquilo era tão vergonhoso, tão vulgar. Ele não teria imaginado uma coisa dessas vindo dela. E estava tão chocado que mal conseguia controlar-se para não lhe dar um tabefe. Mamãe ficaria horrorizada. Mulheres como aquela não mereciam viver. Nenhuma delas merecia. Eram vadias libertinas, depravadas, e ele estaria fazendo um favor ao mundo quando as matasse. Luna soltou um suspiro de alívio quando finalmente entrou no apartamento e tirou os saltos. Seus pés doíam muito, mas estar bonita para Marcy compensava a dor. Ela faria tudo de novo se precisasse, mas estava feliz por não precisar. Agora que já passara pelo enterro, Luna se sentia anestesiada, exausta. O velório festivo tinha ajudado bastante. Conversar sobre Marcy, rir, chorar,
Tudo isso fora uma catarse que a ajudara a enfrentar o dia. O enterro em si, aquele ritual, era reconfortante à sua maneira. Seu pai lhe contara que os funerais militares, com toda aquela pompa e circunstância e os movimentos precisamente coordenados, serviam para consolar as famílias. Os rituais diziam: essa pessoa era importante, essa pessoa era respeitada. E o momento era um tipo de marca emocional, um ponto em que aqueles que sofriam podiam homenagear seus mortos e, ao mesmo tempo, definir um começo para o restante de suas vidas. Era engraçado como todas haviam criado uma conexão com Cheryl. Era como ter Marcy de volta, mas havia algumas diferenças, porque Cheryl tinha personalidade bem própria. Seria bom manter o contato com ela. Luna esticou os braços para trás para abrir o zíper nas costas do vestido e o abrira pela metade quando alguém tocou a campainha. Ela congelou, o pânico súbito gelando em suas veias. Ai, meu Deus! Ele está lá fora, não havia dúvida. Ele a seguira até a casa. Ele sabia que ela estava sozinha. Luna foi de fininho até o telefone, como se o assassino pudesse enxergar através da porta e ver o que ela fazia. Será que ele a arrombaria? Ele havia arrombado a porta de Jane, quebrando o vidro. Mas seria forte o suficiente para destruir a madeira? Ela nunca tinha parado para pensar se sua porta era reforçada ou apenas uma lâmina. Luna? A voz do outro lado soava confusa e baixa. Sou eu, Leia. Leia Street. Você está bem? Leia? Repetiu Luna, fraca, ficando tonta de alívio. Ela dobrou o corpo, respirando fundo para afastar a tremedeira. Eu tentei te alcançar, mas você saiu correndo, disse a outra mulher. Sim, ela saíra correndo. Estava desesperada para chegar em casa e tirar aqueles sapatos. Espera um pouco, Leia, eu estava trocando de roupa. Por que é que Leia estava ali? Perguntou-se Luna, enquanto ia até a porta e a destrancava. Porém, antes de fazer isso, usou o olho mágico para garantir que era mesmo ela, apesar de ter reconhecido a voz. Era Leia, com uma aparência triste e cansada. E Luna subitamente se sentiu culpada por ter rido daquela mulher no enterro. Ela não conseguia imaginar por que a colega estava ali. O máximo de interação que as duas tinham fora trocar algumas palavras no corredor da empresa. Mas destrancou a porta. Entre, convidou Luna. Estava tão quente no enterro, não estava? Quer beber uma água gelada? Sim, por favor, respondeu Leia. Ela carregava uma bolsa grande e tirou o peso do ombro, segurando-a nos braços como se fosse um bebê. Quando Luna se voltou para a cozinha, notou como o cabelo louro de Leia brilhava na luz. Um lampejo, sua testa franziu delicadamente e ela começou a se virar. Era tarde demais. Capítulo 26. Na manhã de domingo, Jane acordou às 10h30. E foi só porque o telefone tocava. Ela começou a tatear em busca do fone, lembrou que estava na casa de Sam e se aconchegou de novo no travesseiro. E daí que o aparelho estava do seu lado da cama? O telefone era dele e a responsabilidade também. Sam se mexeu ao seu lado, todo calorento, duro e com aquele cheiro almiscarado masculino. Pode atender o telefone, por favor? Disse ele, sonolento. É para você, respondeu ela. Como você sabe? O telefone é seu. Jane odiava ter de dizer o óbvio. Resmungando algo baixinho, Sam se apoiou em um cotovelo e se inclinou sobre ela para pegar o fone, esmagando-a contra o colchão. Alô? Disse ele. Donovan falando? Houve uma pausa. Sim, ela está aqui. Sam soltou o fone no travesseiro diante dela e sorriu. Shelley quer falar com você. Jane pensou em alguns palavrões, mas ficou quieta. Sam ainda não a fizera pagar pelo puta merda que ela gritara quando batera com a cabeça na mesa,
e seria melhor que não se lembrasse disso. Alô? Disse ela, aconchegando o fone contra sua orelha enquanto Sam deitava ao seu lado. A noite foi longa? Perguntou Shelley, sarcástica. Durou umas 12, 13 horas. O tempo normal para essa época do ano. Suas costas foram pressionadas por um corpo duro e quente, e uma mão dura e quente acariciou sua barriga, subindo lentamente para os seios. Outra coisa dura e quente pressionou sua bunda. Haha, disse Shelley. Você precisa vir buscar esse gato. Ela não parecia estar disposta a negociar. Bobo? Por quê? Como se ela não soubesse por quê. Sam agora acariciava seus mamilos e Jane colocou a mão sobre a dele para interrompê-lo. Agora era o momento de se concentrar, caso contrário o gato acabaria voltando. Esse bicho está acabando com meus móveis. Ele sempre pareceu tão bonzinho, mas é um demônio destruidor. A mudança de ambiente deixa ele nervoso, só isso. Privado dos mamilos, Sam desceu a mão para outro lugar interessante. Jane apertou as pernas para interromper o carinho dos dedos. Ele não está mais nervoso do que eu. Shelley parecia mais do que nervosa. Ela parecia indignada. Olhe só, não posso planejar o seu casamento se tiver que ficar vigiando esse gato demoníaco o tempo todo. Você prefere arriscar que ele seja morto, Shelley? Quer ter que contar à mamãe que o gato dela foi mutilado por um assassino maluco, porque você se importa mais com os móveis do que com os sentimentos dela? Nossa, esse tinha sido um golpe de mestre, pensou ela. Magistral. A respiração de Shelley estava pesada. Isso foi golpe baixo, reclamou ela. Sam soltou a mão presa entre as coxas e escolheu outro ângulo de ataque, o traseiro. Aquela mão destruidora de pensamentos acariciou sua bunda e então desceu mais um pouco e passou para frente, encontrando exatamente o que queria e inserindo 2 dedos nela. Jane arfou e quase soltou o telefone. Shelley também escolheu outro ângulo de ataque. Você não está na sua casa, está na de Sam. Bobo vai ficar bem aí. Ah, não. Ela não conseguia se concentrar. Aqueles dedos grandes e calejados a estavam deixando louca. Aquela era a vingança dele por ter sido obrigado a atender o telefone. Mas se Sam não parasse, teria de abrigar um gato raivoso que arranharia tudo na casa. Só faça carinho nele, Shelley, disse Jane com esforço. Bobo vai se acalmar. Dali umas 2 semanas. Ele gosta bastante que cocem as suas orelhas. Venha buscá-lo, Jane. Shelley, não posso trazer um gato para a casa dos outros. É claro que pode. Sam aturaria uma horda de gatos demoníacos enlouquecidos por você. Use seu poder agora, enquanto pode. Daqui a alguns meses ele não vai nem se dar ao trabalho de fazer a barba antes de ir para a cama. Que ótimo. Shelley estava transformando aquilo numa guerra dos sexos. O nó do dedo de Sam esfregou o clitóris e Jane quase miou. Não posso, forçou-se ela a dizer, apesar de não saber ao certo se falava com Sam ou Shelley. Pode sim, rebateu Sam numa voz baixa e rouca. Shelley deu um grito em seu ouvido. Ai, meu Deus, vocês estão transando, não é? Eu ouvi o que ele disse. Você está falando comigo no telefone enquanto trepa? Não, claro que não, balbuciou Jane, e Sam imediatamente a transformou numa mentirosa ao tirar os dedos e substituí-los por uma estocada forte de sua ereção matinal. Ela mordeu o lábio, mas um som abafado escapuliu mesmo assim. Já percebi que estou perdendo meu tempo, disse Shelley. Ligo de novo quando você não estiver ocupada. Quanto tempo vocês levam? 5 minutos? 10? Agora ela queria marcar um horário. Como morder o lábio não tinha adiantado, Jane tentou morder o travesseiro. Desesperadamente, buscando um momento de controle. Só um, ela conseguiu dizer. Umas 2 horas. 2 horas? Shelley voltara a gritar. Ela fez uma pausa. Ele tem irmãos? 4. Puxa!
Houve outra pausa enquanto Shelley considerava as vantagens e desvantagens de trocar Al por um dos Donovan. Por fim, ela suspirou. Vou ter que repensar minha estratégia. Acho que você deixaria Bobo destruir cada centímetro da minha casa antes de fazer qualquer coisa para estragar essa bênção, não é? Aham, isso mesmo, concordou Jane e fechou os olhos. Sam mudou de posição, ajoelhando-se entre a perna esquerda dela e prendendo a direita no seu braço. Penetrando-a por trás dessa maneira, suas estocadas eram profundas e diretas, e sua coxa esquerda se esfregava bem no melhor ponto. Ela queria morder o travesseiro de novo. Tudo bem, vou parar de te perturbar. Shelley soava derrotada. Eu tentei. Tchau, disse Jane, a voz grave, atrapalhando-se para devolver o fone ao gancho, sem conseguir alcançá-lo. Sam se inclinou para a frente para ajudá-la, e o movimento o empurrou ainda mais fundo. Jane gritou e chegou ao clímax. Quando ela conseguiu falar de novo, tirou o cabelo do rosto e disse: Você é mau. Sua respiração era pesada e ela estava fraca, incapaz de fazer qualquer coisa além de ficar deitada ali. Não, querida, eu sou bonzinho, rebateu Sam. E provou que estava certo. Mais tarde, ao lado dela, suado e cansado, ele disse sonolento: Pelo que entendi, quase tivemos que pegar Bobo de volta. É, e você não ajudou, resmungou Jane. E ela sabia o que estava acontecendo. Nunca mais vou me livrar das piadas. O telefone tocou de novo. Se for a Shelley, diga que não estou, disse ela. Como se ela fosse acreditar, respondeu Sam enquanto pegava o fone. Não me importa, contanto que eu não precise falar com ela agora. Alô? Disse ele. Sim, ela está aqui. Sam estendeu o telefone e Jane o pegou, fazendo cara feia. Ele articulou Cheryl com os lábios e ela deu um suspiro de alívio. Oi, Cheryl. Oi. Escute, estou tentando falar com Luna. Ela me pediu cópias de fotos que tenho da Marcy e eu queria saber o endereço para enviá-las. Sei que a gente estava lá ontem, mas quem presta atenção em nome de rua e números? De toda forma, ela não atende o telefone, então queria saber se você pode me passar o endereço. Jane sentou na cama, um calafrio percorrendo sua pele nua. Ela não atende? Há quanto tempo está tentando ligar? Acho que desde as 8, umas 3 horas já. Cheryl subitamente entendeu e disse: Ai, meu Deus! Sam já estava fora da cama botando a calça. Quem? Perguntou ele com rispidez, ligando o celular. Luna, respondeu Jane, a garganta apertada. Escute, Cheryl, talvez não seja nada. Talvez ela tenha ido à igreja ou saído para tomar um café com Chamal. Talvez os dois estejam juntos. Vou descobrir e te aviso assim que falar com ela, está bem? Sam digitava os números do telefone enquanto tirava uma camisa limpa do armário e a vestia. Pegando meias e sapatos, ele saiu do quarto, falando tão baixo no aparelhinho que Jane não conseguia ouvir o que era dito. Sam está dando uns telefonemas, explicou ela para Cheryl. Ele vai encontrá-la. Jane desligou sem se despedir. Levantou-se da cama de um salto e começou a vasculhar ao redor em busca de suas roupas. Ela tremia cada vez mais. Fazia apenas alguns minutos que seu mundo era maravilhoso, mas agora aquele medo absurdo e nauseante tomara conta de tudo. O contraste quase a paralisava. Ela foi cambaleando até a sala de estar, fechando a calça jeans, ao mesmo tempo que Sam saía pela porta da frente. Ele carregava a pistola e o distintivo no cinto. Ei, espere! Gritou ela em pânico. Não! Ele parou com a mão na maçaneta. Você não pode ir lá. Eu posso sim. Ela procurou desesperada pelos sapatos. Droga, eles estavam no quarto. Espere por mim. Jane. Sam usava sua voz de policial. Não. Se alguma coisa tiver acontecido, você só vai atrapalhar.
Não iriam te deixar entrar e está quente demais para ficar esperando na picape. Vá para a casa de TJ e fique lá. Eu ligo assim que descobrir alguma coisa. Ela ainda tremia e agora estava chorando. Não era de se espantar que Sam não quisesse levá-la. Ela passou uma das mãos pelo rosto. Promete? Eu prometo. A expressão no rosto dele se tornou menos severa. Tome cuidado no caminho até a casa da TJ e, querida, não deixe ninguém entrar lá, tá bom? Ela assentiu com a cabeça, sentindo-se mais do que inútil. Está bem. Eu te ligo, repetiu Sam e foi embora. Jane desmoronou no sofá e desabou em lágrimas descontroladas e sofridas. Ela não podia fazer aquilo de novo. Simplesmente não podia. Não com Luna. A amiga era tão jovem e bonita. O desgraçado podia tê-la machucado. Luna tinha de estar com Shamal. Ela ficara tão radiante com a súbita reviravolta no relacionamento deles que os dois provavelmente estavam passando todos os segundos juntos. Sam a encontraria. O número de Shamal não estava na lista telefônica, mas a polícia podia descobrir esse tipo de coisa. Luna estaria com o namorado e Jane veria como fora boba por se preocupar tanto. Ela finalmente parou de chorar e secou o rosto. Precisava ir à casa de TJ e esperar o telefonema de Sam. Ela fez menção de seguir para o quarto, mas mudou de rumo de repente, trancando a porta da frente. 20 minutos mais tarde, Jane estava na porta da amiga, sem ter feito nada além de pentear o cabelo, escovar os dentes e terminar de se vestir. Ela apertou a campainha com força. TJ, é a Jane! Depressa! Ela ouviu os passos correndo, a Cocker Spaniel latindo, e então a porta foi escancarada e o rosto preocupado de TJ surgiu. O que houve? Perguntou a amiga, puxando-a para dentro. Mas Jane não conseguia contar. Não conseguia se forçar a dizer as palavras. Ainda latindo histericamente, Trilby, a Cocker, pulou em suas pernas. Trilby, fique quieta, disse TJ. Seu queixo tremia e ela engoliu em seco. Luna? Jane fez que sim com a cabeça, ainda incapaz de falar. A amiga cobriu a boca com a mão enquanto gritos horríveis, atormentados, saíam de sua garganta e caiu contra a parede. Não, não! Conseguiu dizer Jane abraçando TJ. Desculpe, desculpe, não quis dar a entender. Ela respirou fundo. Ainda não sabemos. Sam está indo para lá e ele vai ligar quando descobrir. O que é que está acontecendo? Perguntou Gallan, assustado, entrando no vestíbulo. Ele trazia uma sessão do jornal de domingo. Trilby correu até o dono, o rabinho balançando loucamente. Aquela maldita tremedeira começara de novo. Jane tentou se controlar. Luna sumiu. Cheryl não consegue falar com ela. Ela deve ter ido ao mercado, disse Gallan, dando de ombros. TJ olhou para o marido com tanta fúria que era de se espantar que ele não tivesse entrado em combustão. Gallan acha que estamos histéricas e que Marcy foi assassinada por um criminoso qualquer. Isso faz muito mais sentido do que vocês todas serem perseguidas por um maníaco. Rebateu ele. Parem de fazer drama por tudo. Se nós estamos fazendo drama, disse Jane, então a polícia também está. Ela imediatamente mordeu o lábio. Não queria se meter na briga do casal. TJ e Gallan já tinham problemas suficientes sem que ela se envolvesse. Gallan deu de ombros novamente. TJ disse que você vai se casar com um policial, então ele deve estar querendo te agradar. Vamos, pulguenta? Ele deu as costas e voltou para o escritório e o jornal. Trilby rolando aos seus pés. Deixa ele para lá, disse TJ. Me conta, o que foi que aconteceu? Jane repetiu o que Cheryl dissera e falou sobre o intervalo de tempo. TJ olhou para o relógio, já passava de meio-dia. 4 horas, pelo menos. Ela não está no mercado. Alguém ligou para o Shamal? O número dele não está na lista, mas Sam vai cuidar disso. As duas foram para a cozinha, onde TJ estivera lendo. O livro aberto ficara na alcova.
Ela ligou a cafeteira. Quando estavam na segunda xícara, o telefone sem fio perto do cotovelo de TJ finalmente tocou. Ela pegou de imediato. Sam? A amiga ouviu por um momento e, observando o rosto dela, Jane sentiu toda a esperança se esvair. TJ parecia em choque, empalidecendo por completo. Seus lábios se moviam, mas o som não saía. Jane pegou o fone. Sam, me conte. A voz dele era grave. Querida, sinto muito. Parece que aconteceu ontem à noite, provavelmente no momento em que ela chegou em casa do enterro. TJ apoiou a cabeça na mesa, chorando. Jane tocou o ombro da amiga, tentando consolá-la, mas sentiu que começava a se retrair, dando espaço para o sofrimento, e não sabia se seria capaz de ajudar alguém mais. Fique aí, disse Sam. Não vá a lugar algum. Eu vou te buscar assim que estiver livre. Essa não é a minha jurisdição, mas todos nós estamos em busca de uma solução. Pode ser que isso leve algumas horas, mas por favor, fique aí, repetiu ele. Tudo bem, sussurrou Jane e desligou. Galen entrou na cozinha e parou à porta, olhando para TJ, como se ainda esperasse que a esposa estivesse exagerando, mas algo em seu rosto dizia que dessa vez ele sabia que não era o caso. Ele estava pálido. O quê? Perguntou com a voz estridente. Era Sam ao telefone, disse Jane. Luna morreu. Então seu tênue controle foi perdido e levou muito tempo antes de ela conseguir fazer outra coisa além de chorar e abraçar TJ. O sol já havia se posto quando Sam chegou. Ele parecia cansado e irritado. Como Jane e TJ não o fizeram, ele se apresentou a Galen. Você estava no enterro, disse Galen de repente, seu olhar ficando mais atento. Sam assentiu com a cabeça. Um detetive de Starling Higgs também estava. Nós tínhamos esperança de encontrar o assassino, mas ou ele é muito esperto ou não compareceu. Galen olhou para a esposa. TJ estava sentada em silêncio, acariciando distraidamente a cocker branca e preta. Na véspera, o olhar do homem era diferente, mas não havia indiferença nenhuma na forma como ele a observava agora. Alguém está mesmo atrás delas? É tão difícil acreditar nisso? Pois acredite, respondeu Sam breve, suas entranhas se remoendo de raiva ao se lembrar do que haviam feito com Luna. Elas sofreram o mesmo tipo de ataque raivoso, pessoal, seu rosto tão destroçado que seria impossível identificá-la. Várias punhaladas e abuso sexual. Ao contrário de Marcy, ela ainda estava viva quando fora esfaqueada. O piso do apartamento estava coberto de sangue. Suas roupas também foram rasgadas como as de Jane. Quando Sam pensava em quão perto Jane chegara de ter morrido, na forma como ela teria sofrido se estivesse em casa na noite de quarta, mal conseguia conter sua fúria. Você falou com os pais dela? Perguntou Jane rouca. Os dois moravam em Toledo, então não estavam muito longe dali. Sim, e eles já chegaram, disse Sam. Ele se sentou e a abraçou, apoiando a cabeça dela em seu ombro. Seu pager apitou. Ele pegou o aparelho e desligou o som, mas xingou ao ver o número na mensagem, esfregando o rosto. Preciso ir. A Jane pode ficar aqui, disse TJ antes de ele pedir. Eu não trouxe nenhuma roupa, disse Jane, mas não estava reclamando, apenas contestando um problema. Eu levo você até em casa, ofereceu Galen. TJ vai junto, você pode pegar tudo o que precisa e ficar quanto tempo quiser. Sam assentiu com a cabeça, aprovando. Eu te ligo, disse ele e foi embora. Corin se balançava para frente e para trás. Ele não conseguia dormir. Não conseguia dormir, não conseguia dormir. Cantarolava para si mesmo, da forma como fazia quando era pequeno, mas a canção mágica não parecia surtir efeito.
Ele se perguntou quando ela parara de funcionar. Não conseguia lembrar. A vagabunda de vermelho estava morta. Mamãe tinha ficado muito satisfeita. Agora só faltavam 2. Ele se sentia bem. Pela primeira vez na vida estava agradando a mãe. Nada do que fizera antes era bom o suficiente, porque Corin sempre tivera defeitos, independente de quanto ela tentasse torná-lo perfeito. Ele estava livrando o mundo das vagabundas, uma a uma. Não, havia umas demais aí. Ele ainda não matara 3. Tinha tentado, mas ela não estava em casa. De qualquer forma, Corin se lembrava de tê-la visto no enterro. Ela rira, ou tinha sido a outra. Ele se sentiu confuso, pois os rostos mudavam em sua memória. Era errado rir em enterros. Isso magoava as pessoas de luto. Mas qual delas tinha rido? Por que ele não conseguia se lembrar? Não importava, pensou ele para si mesmo, e se sentiu melhor. As 2 iriam morrer, e então não faria diferença quem tinha rido ou quem era a senhora C. Não faria diferença porque mamãe finalmente ficaria feliz e nunca mais o machucaria de novo. Capítulo 27. Na manhã de segunda, Sam estava sentado na delegacia de Warren com a cabeça apoiada nas mãos, vasculhando os arquivos da Hammerstead pela enésima vez. O sistema da polícia não encontrara nada no registro de nenhum dos nomes. Então ele e Bersen estavam simplesmente lendo e relendo, procurando por algo que chamasse atenção e lhes desse a pista de que tanto precisavam. A resposta estava ali. Sam sabia disso. Só não tinham encontrado ainda. Ele suspeitava de que já sabia qual era, por causa daquela sensação inquietante de que não estava vendo alguma coisa. Não sabia exatamente o que era, mas estava ali. E mais cedo ou mais tarde encontraria a resposta. Ele só esperava que fosse mais cedo, tipo no próximo minuto. O sujeito odiava mulheres. Não conseguiria se dar bem com elas. Não gostaria de trabalhar com elas. Talvez tivesse alguma queixa de alguém em seu arquivo. Quem sabe até um registro de assédio. Algo assim teria chamado a atenção deles na primeira análise, mas talvez as palavras usadas não tivessem deixado a reclamação óbvia. Jane e TJ não tinham ido trabalhar naquele dia. As 2 continuavam juntas, mas tinham se mudado para a casa de Shelley junto com a Cocker estridente, que soaria um alarme contra qualquer intruso, fosse um passarinho no quintal ou alguém aparecendo à porta. Sam ficara com medo de Jane querer passar o dia em casa, já que o sistema de alarme fora instalado. Sob os olhos de águia da senhora Kulavik, que estava levando seus deveres de guardiã muito a sério. No sábado, enquanto estavam no enterro de Marcy. Era ótimo que ela tivesse um alarme, embora isso não fosse empecilho para um assassino determinado. Mas Jane não quisera ficar sozinha. Ela e TJ estavam grudadas, em choque e atordoadas pelo que acontecera com seu pequeno grupo de amigas. Ninguém duvidava que a lista fora o gatilho para toda aquela violência, e as delegacias locais haviam montado uma força-tarefa para coordenar e trabalhar nos casos, já que as 2 amigas não moravam na mesma jurisdição. As emissoras de televisão não paravam de noticiar a história. Quem está matando as líderes da lista? Perguntava um apresentador. A região de Detroit está em choque com os assassinatos violentos de muitas mulheres que criaram a engraçada e controversa lista do homem perfeito, que conquistou a nação de semanas atrás. Os jornalistas voltaram a fazer plantão em frente a Hammerstead, querendo entrevistar qualquer um que conhecesse as vítimas. A força-tarefa conseguira convencê-los a lhes dar uma cópia de qualquer entrevista que tivessem, para o caso do sujeito se render ao ego e querer assistir a si mesmo em rede social, lamentando a morte das 2 amigas. Os repórteres também estiveram na casa de Jane, mas foram embora quando descobriram que não havia ninguém lá. Sam imaginava que também tinha ido visitar TJ, e fora por isso que ligara para Shelley
e pedira que convidasse a irmã e a amiga para passarem o dia com ela. Shelley prontamente obedecera. Era de se supor que os jornalistas falariam com pessoas que conheciam pessoas e logo descobririam onde as duas estavam. Mas por ora Jane e TJ não seriam incomodadas. Sam esfregou os olhos. Se tinha dormido 2 horas na noite anterior, isso era muito. A chamada que recebera tinha sido para a cena de outro homicídio, de um adolescente, o que rapidamente levara à prisão do ex-namorado da atual do garoto, que tinha levado para o lado pessoal quando a vítima o mandara merda. A papelada resultante, no entanto, sempre era um saco. Onde estava o relatório sobre a pegada que haviam encontrado na casa de Jane? Os resultados geralmente não demoravam tanto. Ele vasculhou a mesa, mas ninguém deixara o papel ali na sua ausência. Talvez tivesse ido para Bersen, já que os dois eram mencionados em todos os documentos sobre o caso. Antes da morte de Luna, nem todo mundo acreditava que a invasão na casa de Jane estava conectada à morte de Marcy. Mas ele e Bersen tinham certeza. Agora, é claro, não restava mais dúvida na cabeça de ninguém. Sam ligou para Roger. Alguém te entregou o relatório sobre a pegada? Não que eu tenha visto. Quer dizer que você ainda não recebeu nada? Não, o laboratório deve ter perdido o papel, vou pedir de novo. Droga, pensou ele ao desligar. A última coisa de que precisavam era um atraso. Talvez a pegada não fosse importante, mas o sapato fosse raro, tão diferente que alguém na Hammerside diria: "Ah, é fulano, ele tem um par, gastou uma fortuna naquilo." Sam voltou para os arquivos, tão frustrado que seria capaz de quebrar alguma coisa. A resposta estava bem debaixo do seu nariz, ele sabia. Só precisava descobrir qual era. Gallant saiu do trabalho mais cedo. Os eventos do dia anterior o haviam deixado tão abalado que não conseguia fazer nada. A única coisa que queria era buscar TJ na casa da irmã de Jane e levá-la para casa, onde ele poderia tomar conta dela. Ele não sabia como os dois haviam se afastado tanto. Não, ele sabia muito bem. A paquera inocente no trabalho com Chandria tinha começado a ganhar importância e talvez nunca tivesse sido inocente. Quando fora mesmo que ele começara a comparar TJ e tudo o que ela fazia ou dizia com Chandria, que estava sempre arrumada e nunca reclamava? É claro que TJ não se arrumava em casa, pensou Gallant. Nem ele. Era para isso que serviam as casas, para relaxar e ficar confortável. E daí se ela reclamava que ele nunca levava o lixo para fora? Ele reclamava se ela deixava a maquiagem espalhada sobre a cômoda. Era inevitável que 2 pessoas que moram juntas se irritassem mutuamente às vezes. Isso fazia parte de um casamento. Gallant amava TJ desde que tinha 14 anos de idade. Como fora capaz de se esquecer de tudo isso, de tudo que tinham vivido juntos? Por que fora necessário o pavor de descobrir que um assassino estava perseguindo a esposa e as amigas para perceber que se sentiria destroçado se a perdesse? Ele não sabia como poderia se redimir, nem sabia se TJ permitiria. Na última semana, desde que adivinhara sua paixonite por Chandria, ela se afastara. Talvez acreditasse que ele a traía de verdade, apesar de Gallant nunca ter deixado que a situação com Chandria saísse de controle. Os dois tinham se beijado, sim, mas nada além disso. Ao imaginar como se sentiria se outro homem beijasse TJ, seu estômago pareceu embrulhar. Talvez beijos não fossem tão perdoáveis assim. Gallant se arrastaria aos pés da esposa se isso fizesse ela voltar a sorrir para ele com carinho. A irmã de Jane morava numa casa enorme da era colonial de 2 andares em St. Clair. O portão da garagem de 3 carros estava fechado, mas a picape vermelha de Sam Donovan estava parada diante dela. Gallant estacionou ao lado e percorreu um caminho sinuoso até as portas duplas da frente. Ele tocou a campainha e esperou.
Donovan atendeu. Gallan notou que Sam ainda carregava a pistola no cinto. Se ele tivesse uma, provavelmente faria o mesmo, sendo isso ilegal ou não. Como elas estão? Perguntou ele baixinho e entrando. Exaustas, ainda em choque. Shelley disse que passaram o dia dormindo, então acho que não descansaram muito durante a noite. Gallan fez que não com a cabeça. As duas ficaram conversando até tarde. Foi curioso. Elas não comentaram sobre o desgraçado que fez aquilo ou sobre como Jane escapou por pouco quando ele invadiu sua casa na outra noite. Só falaram de Luna e de Marcy. É como se tivessem perdido dois parentes num intervalo curto de tempo. Vai demorar um pouco até elas se recuperarem. Sam lidava com sofrimento regularmente. Ele sabia que Jane com certeza se recuperaria, porque sua personalidade espivitada seria incapaz de se acalmar, mas também saberia que levaria semanas, talvez até meses, antes da sombra da dor se extinguir em seus olhos. Em uma parte da casa, as coisas seguiam normalmente. O marido de Shelley, Al, assistia à televisão. A filha adolescente, Stephanie, estava no andar de cima falando ao telefone, enquanto Nicholas, de 11 anos, jogava no computador. As mulheres tinham se reunido na cozinha. Por que era sempre na cozinha? Para conversar, tomar refrigerante diet e comer alguma coisa reconfortante que Shelley tivesse para oferecer. A desolação da tristeza empalidecera tanto Jane como TJ, mas seus olhos estavam secos. TJ pareceu chocada ao deparar com o marido. — O que você está fazendo aqui? Ela não parecia muito feliz por vê-lo. — Eu queria ver como você está, respondeu Gallan. Sei que está cansada, então achei melhor que não tivesse que esperar até meia-noite para voltar para casa. Além do mais, Shelley e a família devem ir dormir bem antes disso. Shelley acenou com uma das mãos, despreocupada. Não se preocupem com isso. Nós geralmente ficamos acordados até tarde quando as crianças estão de férias. E os jornalistas? Perguntou TJ. Não vamos ter paz se eles ainda estiverem lá. Duvido que ficariam esperando para sempre. Respondeu Sam. Eles queriam uma entrevista, sem dúvida, mas podem conseguir declarações de outras pessoas. Como vocês não estavam em casa hoje, é mais provável que liguem em vez de começarem a acampar no seu quintal. Então eu quero ir para casa, disse TJ levantando-se. Ela abraçou Shelley. Muito obrigada, viu? Você salvou nossas vidas hoje. Shelley a abraçou de volta. Disponha. Volte amanhã se não quiser ir trabalhar. Seja lá o que você decida fazer, não fique sozinha em casa. Obrigada, talvez eu aceite a oferta, mas acho que vou para o escritório amanhã. Voltar à rotina pode ser bom para eu me distrair. Acho que Sam e eu também vamos para casa, disse Jane. Ele parece tão cansado quanto eu me sinto. Você vai trabalhar amanhã? Perguntou TJ. Não sei, talvez. Eu te ligo para avisar. Trilby! Chamou TJ e a cadelinha se levantou num pulo, os olhos alertas brilhando e o corpo inteiro se balançando de entusiasmo. Venha, garota, vamos para casa. A Cocker Spaniel latiu e se enroscou nas pernas da dona. Gallan se inclinou para acariciá-la e ela lambeu sua mão. Onde está a coleira? Perguntou ele, e ela saiu em disparada para achá-la. Normalmente as gracinhas da cadela faziam TJ rir, mas naquele dia até mesmo abrir um sorriso estava difícil. No caminho para casa ela ficou olhando pela janela. Você não precisava ter saído mais cedo do trabalho, disse ela. Eu estou bem. Eu queria estar com você, repetiu Gallan e respirou fundo. Ele preferia ter essa conversa quando já estivessem em casa, onde poderia abraçá-la. Mas talvez agora fosse melhor. Pelo menos ela não poderia fugir. Me desculpe, disse baixinho. TJ não o encarou. Pelo quê? Por eu ser um babaca. Por eu ser um babaca e idiota. Eu te amo mais do que tudo,
ou qualquer outra pessoa no mundo e não consigo nem suportar a ideia de te perder. E a sua namorada? Ela fazia a palavra parecer tão imatura como se ele fosse um adolescente cheio de tesão que não conseguia pensar em nada mais naquele momento. Galland se retraiu. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu juro que não fui tão idiota assim. E exatamente quão idiota você foi, Galland? TJ nunca deixava que ele se esquivasse de nada, lembrou Galland. Mesmo na época da escola, se ele tentasse fugir do assunto, ela o pressionava até descobrir tudo o que queria saber. Mantendo os olhos na estrada, porque estava com medo de olhar para a esposa, Galland disse: fui idiota de ter dado em cima dela. E fui idiota de beijá-la também, mas nada além disso, nunca. Não teve nem uma mão boba? O tom dela soava incrédulo. Nunca, repetiu Galland, firme. Droga, TJ, não parecia certo e não quero dizer no aspecto físico. Ela não era você, não sei. Talvez eu tenha me deixado levar pelo meu ego, porque a situação era um pouco emocionante, mas era errado e eu sabia, não levei adiante. E quem é exatamente ela? Perguntou TJ. Dizer aquele nome exigiu toda a coragem de Galland, porque nomear a mulher tornava aquilo mais personalizado, tornava aquilo real. Chandria Conway. E eu a conheço? Ele fez que não com a cabeça, mas então percebeu que TJ continuava olhando pela janela. Não, eu acho que não. Chandria, é? Repetiu ela. Parece nome de um drink. Galland sabia muito bem que não deveria dizer nada, nem remotamente gentil, sobre Chandria. Em vez disso, ele falou: eu te amo de verdade. Ontem, quando você soube da morte da Luna e eu percebi... Sua voz falhou. Ele teve de engolir em seco antes de conseguir continuar. Quando percebi que você está em perigo mesmo, foi como se eu tivesse tomado um tapa na cara. Então ser caçada por um assassino psicopata chama mesmo atenção, hein? Disse TJ seca. Pois é. Galland decidiu apostar todas suas fichas e perguntou: você pode me dar outra chance? Eu não sei, respondeu ela, e o coração dele se apertou. Eu te disse que não tomaria nenhuma decisão precipitada, nem faria nada drástico. E isso ainda está valendo. Meu foco está um pouco dividido no momento, então eu acho que nós temos que deixar essa discussão para depois. Tudo bem, pensou Galland. Ele tinha dado com os burros na água, mas ainda teria outra chance. E eu posso dormir com você? Você quer transar? Não, quero só dormir com você na nossa cama. E claro que eu gostaria de fazer amor, mas se você não quiser, podemos pelo menos dormir juntos? TJ ficou pensando na resposta por tanto tempo que ele começou a achar que tinha dado uma bola fora. Finalmente ela disse: tudo bem. Galland soltou um suspiro de alívio. Ela não estava dando pulinhos de alegria, mas também não o rejeitara de vez. Era uma chance. Os dois tinham passado muitos anos juntos, e isso os unia. Na mesma situação, outros casais com um passado mais curto já poderiam ter desistido. Ele não podia esperar que os danos que causara nos últimos 2 anos fossem desfeitos em apenas uma noite. Mas TJ se mantinha ao seu lado. Então, Galland não desistiria ainda. Independente de quanto ela ficasse mal-humorada ou de quanto tempo levasse para que ele a convencesse de que a amava. O mais importante era mantê-la viva, mesmo que ela o abandonasse depois. Ele não sabia se suportaria perdê-la, mas tinha certeza absoluta de que seria incapaz de enterrá-la. Continua. E aí, tá gostando da história? Você tá preparado para ouvir a última parte desse livro? Então fica comigo. E até a próxima!